Em visita ao Brasil, o Dr. Toshio Komuro, inventor do infravermelho longo artificial, o FIR, nos contou como tudo começou. Desde jovem eu fiz parte de um grupo de pesquisadores que procurava entender sobre medicamentos para o câncer. Eu estudei durante 6 anos nesta equipe, que vem procurando entender sobre esse assunto. No meio de vários pesquisadores, médicos e cientistas, a grande preocupação era entender sobre os vasos sanguíneos. Tudo começou em querer melhorar o fluxo sanguíneo no interior desses vasos. No caso, o vaso sanguíneo começa a enrijecer, podendo causar infarto. A pesquisa começou quando nos questionamos o que causava esses problemas. Descobriu-se o porquê do enrijecimento das veias. Por que os vasos ficam enrijecidos? Pesquisa-se também, até hoje, quais os remédios que melhoram ou pioram o estado das pessoas. Por exemplo, quando a veia começa a entupir e o fluxo sanguíneo é dificultado, pode haver vazamento, fazendo as plaquetas trabalharem. E quando piora, pode causar derrame. A plaqueta também é acionada sem motivo. Por exemplo, citei alguns casos, mas existem outros que se sentem o mesmo sintoma, mas a causa não está relacionada com as plaquetas. Com isso, entendemos que o problema está no comando do cérebro. Essa energia que eu consegui inventar usa a energia da luz e consegue melhorar a comunicação da ordem do cérebro para as células. Por isso, essa partícula de luz consegue uma melhora na comunicação da ordem que vai do cérebro até as células, incluindo o fluxo sanguíneo. Existe o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Além disso, equilibra o sistema nervoso autônomo. Eles têm uma influência muito grande na ligação do sistema nervoso autônomo. Outro detalhe é que dentro das veias que o colesterol começa a se acumular. Em 48 horas é possível diminuir esse colesterol e melhorar o fluxo sanguíneo. A veia fica mais flexível, fica mais livre para que o fluxo sanguíneo melhore. Quando o colesterol acumula nos vasos, há uma dificuldade para as veias. Essa luz aumenta a produção de óxido nítrico gasoso, que provoca a vasodilatação e libera a sujeira acumulada. Os radicais livres são liberados mais facilmente. É como se você usasse aspirina. O resultado é o mesmo, porém, sem ter os efeitos colaterais. Patente do FIR. Como vocês sabem, para se tirar uma patente em vários países custa muito caro. Por isso, atualmente estamos presentes em apenas 27 países. Todos os meus produtos inventados por mim são exclusivos da Nippon Flex aqui no Brasil. Estou muito satisfeito com a parceria. Graças a Deus. É a primeira vez que estou ouvindo esse tipo de perguntas. E eu queria falar sobre isso há 3 anos atrás. Benefícios do FIR. Eu tenho informações que os brasileiros tiveram uma melhora nas dores. Eu uni várias pessoas que estavam sentindo que poderiam ter AVC. Com uma pesquisa, deu para mostrar claramente que diminui a placa de gordura. E também aumentou a flexibilidade nos vasos sanguíneos. Nesses 3 anos, o povo brasileiro deve ter uma grande melhora, muito grande no fluxo sanguíneo das microveias, principalmente do cérebro. E principalmente as pessoas que têm tendência a sofrer um AVC. Existe uma quantidade muito grande de plaquetas em excesso. Durante 3 anos, analisei dados estatísticos, acompanhando as pessoas que estão usando o produto. E na Itália, por 5 anos. Estudos sobre o FIR relacionado ao Prêmio Nobel Takaaki Kajita. A gente fala da linha que vem do universo, a partícula de Newton. O que ele fez para conseguir o Prêmio Nobel? No universo existe luz, existe energia. Ele descobriu qual a profundidade que essa luz vem do espaço e atinge a Terra. O que foi descoberto até agora e que são
4 tipos de luzes que vêm do universo. Mas o que eu inventei é um pouco distinto. A maneira de pesquisar sobre os raios é diferente. Por exemplo, existem vários raios solares que geram um campo magnético. A frequência magnética que vem do Sol interage com os elétrons. Essa linha de luz, que é essa frequência magnética, provoca uma vibração na linha. A nossa ideia, por exemplo, do raio-x está cheio de elétrons. E possui um comprimento de ondas, mas também tem várias frequências de luz, cada qual tem seu comprimento de onda. O produto consegue armazenar essa frequência de luz, essa corrente de luz, tornando uma pilha carregada de elétrons. Por isso, se ele tem força de absorção, ele consegue absorver do seu corpo também. Se o nosso corpo está carregado de elétrons, também consegue se carregar. Ele consegue armazenar uma quantidade de elétrons, que forma na circulação uma vibração e uma frequência. Essa força de vibração é 10 vezes maior que aquela que tem no ambiente. Na verdade, 30 anos atrás, eu já estava pesquisando e já estava fazendo esse trabalho antes do professor ganhar o prêmio Nobel. Esse médico tem 90 anos de idade e eu tenho muita vontade de vê-lo ganhar o prêmio Nobel, pois ele colaborou muito na minha pesquisa. O FIR comparado a patentes anteriores. A maneira que eu vim pesquisando há 20 anos atrás é muito diferente do resultado que estamos tendo agora. Há 20 anos tinha muitas coisas que eu não conseguiria entender. A teoria não fazia jus com a prática. Por exemplo, se eu pegar só essa palavra infravermelho longo, quantos milímetros o corpo poderia absorver? Ele não conseguia atingir o osso. Então, o que poderia se fazer para atingir até o osso? Há 20 anos atrás era assim. Mas depois que eu mudei para o FIR, eu pesquisei muito por algo que poderia acumular uma grande quantidade de elétrons. Na verdade, ela já existe no corpo humano. Porém, quando falta a quantidade necessária de células, começa a influenciar nos anticorpos. Por exemplo, algumas doenças que existem, como obesidade, má circulação no fígado, intestino grosso, vasos cerebrais e dores. Por exemplo, o osso leva 7 anos, em média, para reconstruir sua formação óssea e se regenerar. A musculatura demora 48 dias. Se quiser ter uma musculatura boa, usamos a energia do FIR. Dá para sentir a diferença que surge. Já a artéria, a diferença da veia e artéria, é que a artéria é mais fina do que a veia e é mais frágil. Por isso, se não tem pressão, ela começa a mudar de cor e escurece. Esse tipo de sintomas estão tendo uma melhora muito grande por causa do FIR. Com certeza vai melhorando gradativamente. Funcionamento do FIR. Agora, o que capta essa luz é a água. A água começa a entrar em movimento. E isso traz um benefício muito grande para as células. Então, os produtos que a Nippon Flex está oferecendo hoje são produtos que o corpo absorve em uma grande quantidade de energia boa enquanto você dorme. Um dos maiores problemas que estão ocorrendo no Japão está relacionado ao celular. Causa surdez. Na verdade, é um exemplo muito bom. Em um alto-falante muito caro que tem no Japão, já possui o meu produto dentro. Porque um ímã é usado dentro do alto-falante, serve para diminuir ou tirar o chiado. Por isso, quando se coloca o nosso produto no alto-falante, ele muda o chiado para uma vibração. Por isso, é possível se ouvir de uma forma mais nítida, clara, mesmo com volume baixo. Então, começa a aliviar bastante o incômodo que estava tendo no tímpano. Isto já está sendo pesquisado na Universidade de Waseda, no Japão. Nosso produto começa a retardar esse avanço das doenças e sintomas. Será que para o ser humano a saúde não é mais importante do que tudo? Como o câncer de fígado, se foi detectado câncer no fígado, é difícil que essa pessoa dure mais do que 3 anos. A pessoa sofre muito antes de morrer, como a inflamação do joelho. Quando começa a inflamação, o corpo precisa diminuir a temperatura do local onde está a inflamação.
Então ali junta muita água para esfriar. Pegando as pastilhas de Hipoflex e coloca com fita adesivas apenas nos locais das inflamações, isso já normaliza. Por isso não é só no colchão que pode usar. O que é mais importante é que essa água tem maior facilidade de carregar cálcio e nutrientes para as células.